Então vamos todos serenando nossas mentes, nossos corações e elevando nossos pensamentos ao Pai, ao amigo e Mestre Jesus, pedindo a eles o amparo, a proteção para esse momento em que estamos aqui reunidos. E bem, como nos disse o Mestre Jesus, quando um ou dois ou mais, quando dois ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, entre elas ele estaria, com certeza. O Mestre está entre nós, através de seus prepostos, espiritualidade maior. E nós pedimos, nos oriente, nos guie no aprendizado, no estudo do Evangelho que estudaremos hoje, e que consigamos, mesmo que palidamente, colocar em prática no nosso dia a dia, e que esse estudo que hoje encerraremos, nos seja benéfico, nos seja a luz da nossa jornada, da nossa caminhada, e que nos leve sempre em direção ao Pai, em direção ao alto, pois esse é o caminho que o Mestre nos ensinou há mais de 2000 anos, e que consigamos, ao concluir esse estudo, entendê-lo com maior clareza, essa nossa troca fraternal de todas as terças-feiras, e que todos possamos tirar proveito. Também pedimos por aqueles irmãos nossos que não conseguiram participar hoje do estudo, que sejam beneficiados com esses bálsamos dos benfazeres, de muita paz, de muita harmonia, de muito amor, e que seus lares também sejam visitados pela espiritualidade maior, levando a todos o entendimento, a compreensão. Também pedimos por aqueles que se encontram adoentados, que sejam recebidos ou que recebam os bálsamos necessários. Quero dedicar essa prece em especial a uma querida irmã nossa, Enediva, ou Dona Diva, que desencarnou na sexta-feira passada, irmãzinha querida, já com mais de 9 décadas, e que foi uma trabalhadora da doutrina espírita, e que trabalhou com toda a dedicação, com todo o amor, e seja então recebida no plano maior pelos bons espíritos e por aqueles a quem tanto ela auxiliou, e que essa prece atinja o seu coração, e que ela se sinta reconfortada com o carinho e com o amor, e com os nossos pensamentos no bem em direção a ela. Estão abertos os nossos trabalhos de hoje. Que assim seja. Eu passo para ti, Fátima. Obrigada, boa noite a todos. Então tá, como o Daniel disse, capítulo 28, itens 81 a 84, pelos obsidiados. Prefácio. A obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, desde a simples influência moral, tem sinais exteriores sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela oblitera, apaga todas as faculdades medianímicas. Na mediunidade escrevente, se traduz pela obstinação de um espírito e se manifestar com exclusão de todos os outros. Os maus espíritos pululam, eles se multiplicam ao redor da Terra em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos dos quais a humanidade é o alvo neste mundo. A obsessão, como as doenças e todas as tribulações da vida, deve, pois, ser considerada como uma prova ou uma expiação e aceita como tal. Da mesma forma que as doenças são o resultado de imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores,
A obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que o expõe a um mau espírito. A uma causa física se opõe uma força física. A uma causa moral é preciso opor uma força moral. Para se preservar das doenças, fortifica-se o corpo. Para se garantir da obsessão, é preciso fortalecer a alma. Daí, para o obsidiado, a necessidade de trabalhar pela sua própria melhoria, o que basta, o mais frequentemente, para livrá-lo do obsessor, sem o socorro de pessoas estranhas. Esse socorro torna-se necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque então o paciente perde, por vezes, a sua vontade e o seu livre arbítrio. A obsessão é quase sempre o resultado de uma vingança exercida por um espírito e que, o mais frequentemente, tem sua origem nas relações que o obsidiado teve com ele em uma precedente existência. Aqui ele coloca umas anotações, né, para a gente verificar em outros títulos. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado está como envolvido e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que é preciso desembaraçá-lo. Ora, o mau fluido não pode ser repelido por um mau fluido, por uma ação idêntica à do médium curador. Nos casos de doenças, é preciso expulsar o fluido mau com a ajuda de um fluido melhor, que produza, de alguma sorte, o efeito de um reativo. Essa é a ação mecânica, mas que não basta. É preciso também, e sobretudo, agir sobre o ser inteligente, com o qual é preciso ter o direito de falar com autoridade. E essa autoridade não é dada senão pela superioridade moral. Quanto mais esta é grande, maior é a autoridade. Ainda não é tudo. Para assegurar a libertação, é preciso levar o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios. É preciso fazer nascer nele o arrependimento e o desejo do bem, com a ajuda de instruções habilmente dirigidas, nas evocações particulares feitas com vistas à sua educação moral. Então, pode-se ter a dupla satisfação de livrar um encarnado e converter um espírito imperfeito. A tarefa torna-se mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, traz seu concurso de volta, traz seu concurso de vontade e de prece. Não ocorre assim quando este, seduzido pelo espírito enganador, ilude-se sobre as qualidades daquele que o domina e se compraz no erro em que este último o mergulha. Por que, então, longe de secundar, ele repele toda assistência? É o caso da fascinação, sempre infinitamente mais rebelde do que a subjugação mais violenta. Está no Livro dos Médiuns, capítulo 23. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar para agir contra o espírito obsessor. Aí nós vamos ter 3 tipos de prece, né, para a gente ser orientado. A primeira prece é para ser pronunciado pelo obsidiado, a pessoa que está, né, na possessão do espírito mau. Meu Deus, permiti aos bons espíritos livrai-me do espírito malfazejo que está ligado a mim.
Se é uma vingança que exerce por injustiças, que eu terei feito outrora para com ele, vós o permitis. Meu Deus, para minha punição, e eu suporto a consequência da minha falta. Possa o meu arrependimento merecer vosso perdão e minha libertação. Mas, qualquer que seja o seu motivo, peço para ele a vossa misericórdia. Dignai-vos facilitar-lhe o caminho do progresso, que o desviará do pensamento de fazer o mal. Possa eu, de minha parte, retribuindo o mal com o bem, conduzi-lo a melhores sentimentos. Mas eu sei também, ó meu Deus, que são as minhas imperfeições que me tornam acessível às influências dos espíritos imperfeitos. Dai-me a luz necessária para as reconhecer. Combatei, sobretudo em mim, o orgulho que me cega sobre meus defeitos. Qual não deve ser a minha indignidade, uma vez que um ser malfazejo pode me assenhorear? Fazei, ó meu Deus, que esse revés para a minha vaidade me sirva de lição para o futuro, que ele me fortaleça na resolução que tomo de me depurar pela prática do bem, da caridade e da humildade, a fim de opor, de hoje em diante, uma barreira às más influências. Senhor, dai-me a força de suportar esta prova com paciência e resignação. Eu compreendo que, como todas as outras provas, ela deve ajudar o meu adiantamento, se não perder-lhe o fruto com meus murmúrios, uma vez que me fornece ocasião de mostrar a minha submissão e de exercer uma caridade para com o irmão infeliz, perdoando-lhe o mal que me fez. Aí vem as referências do título. A segunda prece seria para o obsidiado. Essa aqui, ontem, inclusive, eu e meu marido fazemos o Evangelho do Lar, segundas-feiras, a gente fez para nossa netinha, como se ela estivesse fazendo com a gente. Deus Todo-Poderoso, dignai-vos dar-me o poder de libertar-me. Aí a gente falou o nome dela, do espírito que obsidia. Se entre vossos desígnios, por em termo a essa prova, concedei-me a graça de falar a esse espírito com autoridade. Bons espíritos que me assistis, e vós, seu anjo guardião, prestai-me vosso concurso. Ajudai-me a desembaraçá-lo do fluido impuro com o qual está envolvido. Em nome de Deus Todo-Poderoso, eu abjuro o espírito malfazejo que o atormenta a se retirar. Aí a outra prece seria para o espírito obsessor. Deus infinitamente bom, imploro a vossa misericórdia para o espírito que obsidia, a gente fala o nome, fazei-o entrever as divinas claridades, a fim de que ele veja o falso caminho em que está empenhando. Bons espíritos, ajudai-me a fazê-lo compreender que tem tudo a perder fazendo mal e tudo a ganhar fazendo o bem. Espírito que vos comprazeis em atormentar, escutai-me, porque eu vos falo em nome de Deus. Se quiserdes refletir, compreendereis que o mal não pode impor-se ao bem, e que não podeis ser mais forte do que Deus e os bons espíritos. Eles poderiam preservar de todo golpe da vossa parte. Se não o fizeram, foi porque ele ou ela tinha uma prova a suportar. Mas quando essa prova tiver acabado, vos tirarão toda ação sobre ele. O mal que lhe tendes feito, em lugar de prejudicá-lo, servirá para o seu adiantamento, e com isso não será senão mais feliz. Assim, vossa maldade terá sido uma pura perda para vós e reverterá contra vós.
Deus, que é todo-poderoso, e os espíritos superiores, seus delegados, que são mais poderosos do que vós, poderão, pois, por fim a essa obsessão, quando o quiserem. E vossa tenacidade se quebrará diante dessa suprema autoridade. Mas, pelo fato mesmo de que Deus é bom, Ele quer vos deixar o mérito de cessá-la, de vossa própria vontade. É uma moratória que vos é concedida. Se não aproveitais, sofrereis as deploráveis consequências. Grandes castigos e cruéis sofrimentos vos esperam. Sereis forçado a implorar a piedade e as preces da vossa vítima, que já vos perdoa e ora por vós, o que é um grande mérito aos olhos de Deus, e apressará a sua libertação. Refleti, pois, enquanto é tempo, ainda porque a justiça de Deus se abaterá sobre vós, como todos os espíritos rebeldes. Pensai que o mal que fazeis neste momento terá forçosamente um fim, enquanto se persistis no vosso endurecimento, vossos sofrimentos irão aumentando sem cessar. Quando estáveis sobre a terra, não teríeis achado estúpido sacrificar um grande bem por pequena satisfação de um momento? Ocorre o mesmo agora que sois espírito. Que ganhais com o que fazeis? O triste prazer de atormentar alguém, o que não vos impede de ser infeliz. O que quer que possa dizer, vos tornará mais infeliz ainda. Ao lado disso, vede o que perdeis. Olhai os bons espíritos que vos cercam e vede se sua sorte não é preferível à vossa. A felicidade que eles gozam será vosso quinhão, quando a quiserdes. O que é preciso para isso? Implorar a Deus e fazer o bem, em lugar de fazer o mal. Eu sei que não podeis vos transformar de repente, mas Deus não pede o impossível. O que Ele quer é a boa vontade. Experimentai, pois, e nós vos ajudaremos. Fazer com que logo possamos dizer por vós a prece pelos espíritos arrependidos, que é de número 73, e não mais vos situar entre os maus espíritos, até que possais estar entre os bons. Aí eles pedem para a gente ver também a prece 75 pelos espíritos endurecidos. Aí, para finalizar a leitura, vem uma nota. A cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Ela exige também tato e habilidade para conduzir ao bem espíritos frequentemente muito perversos, endurecidos e astuciosos, porque há rebeldes em último grau. Na maioria dos casos, é preciso se guiar segundo as circunstâncias, mas qualquer que seja o caráter do espírito, é um fato certo que não se obtém nada pela violência ou pela ameaça. Toda influência está na ascendência moral. Uma outra verdade, igualmente constatada pela experiência, assim como pela lógica, é a completa ineficácia de exorcismos, fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talismãs, práticas exteriores ou sinais materiais quaisquer. A obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas e requer, por vezes, um tratamento simultâneo ou consecutivo, seja magnético, seja médico, para restabelecer o organismo. A causa estando destruída, resta a combater os efeitos. Está nos livros dos médiuns. E na Revista Espírita, fevereiro e março de 1864 e abril de 1865. Exemplos de cura de obsessão. Essa aqui seria a leitura do livro, né? Agora vou fazer a leitura do meu estudo.
Então, vou pedir de água. Eu pesquisei bastante, né, na internet e eu peguei um texto do título Consolador. O que é obsessão? Allan Kardec nos oferece perfeita definição no capítulo 28, que eu acabei de ler, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando informa que a obsessão é a ação persistente de um mau espírito sobre uma pessoa. Trata-se, portanto, de verdadeira perseguição de um desencarnado sobre um encarnado. E podemos entender esse processo, como explica Kardec nesse texto, porque os maus espíritos pululam, como eu já disse, multiplicam ao redor da Terra, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos que a humanidade suporta neste mundo. A obsessão, como as doenças e como todas as tribulações da vida, deve ser considerada, pois, como uma prova ou uma expiação e aceita nessa condição. Isso aqui eu li no texto, tá, do livro. Em O Livro dos Médiuns, no capítulo 23, Kardec informa que a obsessão é o domínio de alguns espíritos, que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. Na sequência do texto, o codificador esclarece que são sempre os espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. Os bons aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os escutam, preferem retirar-se. Os maus, pelo contrário, agarram-se aos que não conseguem prender. Se chegam a dominar alguém, identificam-se como o espírito da vítima e a conduzem como se faz com uma criança. No livro A Gênese, capítulo 14, encontramos mais uma definição dada por Kardec e que colabora às que transcrevemos acima. A obsessão é a ação persistente de um mau espírito que o mau espírito exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Oblitera, apagam todas as faculdades mediúnicas. Graus da obsessão. Em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec apresenta 3 graus principais da obsessão: obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Na continuidade de suas publicações, primeiramente na Revista Espírita e depois em A Gênese, apresenta um 4º grau, a possessão. Vejamos sumariamente as características de cada grau. Obsessão simples. Verifica-se quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, intromete-se contra a sua vontade nas comunicações que ele recebe, ou impede de se comunicar com outros espíritos e substitui os que são evocados. Está no Livro dos Médiuns, no capítulo 23. A fascinação, que é outro grau da obsessão. Trata-se de uma ilusão criada diretamente pelo espírito no pensamento do médium e que paralisa, de certa maneira, a sua capacidade de julgar as comunicações, também no Livro dos Médiuns. Outra demonstração de obsessão, a subjugação, é um envolvimento que produz a paralisação da vontade da vítima, fazendo-a agir malgrado seu. Esta se encontra numa palavra sobre um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corpórea. No primeiro caso, o subjugado é levado a tomar decisões frequentemente absurdas e comprometedoras, que, por uma espécie de ilusão, considera sensatas.
No segundo caso, o espírito age sobre os órgãos materiais, provocando movimentos involuntários. Também está no livro dos médiuns. A possessão. O espírito livre se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Faz domicílio em seu corpo, sem que, todavia, este o deixe definitivamente, o que só pode ter lugar na morte. A possessão é, assim, sempre temporária e intermitente, é não contínua, pois um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, também na Gênese. Aí, reconhecendo a obsessão. O processo obsessivo, ele possui características distintas que podem ser reconhecidas pela observação atenta. Com referência aos médiuns, Kardec lista 9 características, conforme lemos em um livro dos médiuns. A primeira é insistência de um espírito em se comunicar-se, queira ou não o médium. A segunda, a ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações recebidas. A terceira, crença na infabilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam. A quarta, a aceitação dos elogios que lhe fazem os espíritos. A quinta, disposição para se afastar das pessoas que possam esclarecê-lo. A sexta, levar a mal a crítica das comunicações que recebe. A sétima, necessidade incessante e inoportuna de escrever. Oitava, qualquer forma de constrangimento físico, dominando-lhe a vontade. E a nona, fluidos e transtornos contínuos em redor deles. Aí nós vamos ver mais uma vez as causas da obsessão. São variadas as causas ou motivações da obsessão. No estudo apresentado no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, encontramos no item 245 as seguintes explicações de Kardec. Os motivos da obsessão variam segundo o caráter do espírito. Às vezes, é a prática de uma vingança contra a pessoa que o magoou na sua vida ou numa existência anterior. Frequentemente, é apenas o desejo de fazer o mal, pois, como sofre, deseja fazer os outros sofrerem, sentindo uma espécie de prazer em atormentá-los e humilhá-los. Esses espíritos agem, às vezes, pelo ódio que lhe desperta a inveja do bem, e é por isso que lançam a sua maldade sobre criaturas honestas. Outros são levados por simples covardia, aproveitando-se da fraqueza moral de certas pessoas, que sabem incapazes de lhes oferecer resistência. No item 246 do mesmo livro, Kardec aponta mais uma causa. Há espíritos obsessores sem maldade, que são até mesmo bons, mas dominados pelo orgulho falso, do falso saber, têm suas ideias, seus sistemas sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia. Querem impor a sua opinião e, para isso, procuram médios suficientemente crédulos para aceitá-los de olhos fechados, fascinando-os para impedir qualquer discernimento do verdadeiro e do falso. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, que eu li, né, os itens de 81 a 84, Kardec é taxativo. A obsessão é quase sempre
ação vingativa de um espírito, e na maioria das vezes tem a sua origem nas relações do obsediado com o obsessor, em existência anterior. Essa mesma explicação encontramos em A Gênese. A obsessão é quase sempre o fato de uma vingança exercida por um espírito e que mais frequentemente tem a sua origem nas relações que o obsidiado teve com ele em uma existência precedente. Ação do espírito obsessor. O que que ele faz, né, no espírito encarnado? Como faz o espírito para exercer sua influência sobre o encarnado? Como pode dominá-lo e subjugá-lo? No item 81 do Evangelho, segundo o Espiritismo, Kardec explica: nos casos de obsessões graves, o obsediado está como envolvido, impregnado por um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Em A Gênese, na obsessão, o espírito atua exteriormente por meio de seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado. Este último se encontra, então, enlaçado como numa teia e constrangido a agir contra sua vontade. Sobre os fluidos, o perispírito e a mente, trazemos para nosso entendimento as palavras do benfeitor espiritual Bezerra de Menezes, registradas por Ivone Pereira em seu livro Recordações da Mediunidade. O perispírito, meus amigos, é corpo vivo, passível não só de adoecer a mente enferma, mas de refletir também estados conscienciais deploráveis ou sublimes, e os estados conscienciais muito graves poderão ocasionar doenças mentais em um ser encarnado. E convenhamos que tal estado até mesmo se retrata no aspecto fisionômico do indivíduo. Todos esses casos, influindo no sistema nervoso, afetarão muitas vezes o cérebro, uma vez que o primeiro é o veículo natural do perispírito, no estado de encarnação. Daí o fato de os sistemas glandulares do aparelho cerebral humano serem atingidos, ataques, convulsões, epilepsia, hipocondria, neurastenia e depressões têm origens espirituais e não raros são casos também fundamentados na obsessão, na sugestão hipnótica obsessora, na sugestão hipnótica nada mais é do que obsessão temporária, quando não for positivo, etc. O tratamento psíquico, em tais casos, será de grande valia, embora não dispense o físico, viciando a mente com pensamentos inferiores de qualquer natureza. Uma pessoa estará sujeita ao desequilíbrio total e possivelmente provocando assédio obsessor dos afins desencarnados. Esses são obsidiados por si próprios ou por outrem, porque o desejam. Não percamos de vista que o corpo humano é apenas um aparelho delicado, cujas baterias e sistemas condutores de vida são dirigidos pelas forças do espírito, e esse, por sua vez, comandado será pela vontade, isto é, a consciência e a mente. Aí tem um aqui que vai ser um pouco repetitivo, e aí, como todo o capítulo 23, né, que nós estamos encerrando, 28, eu trouxe, né, nas orações um resumo que eu pego na internet, e eu peguei também sobre os obsediados, que ele vai resumir assim, em palavras mais para a gente entender melhor tudo isso que eu li, tá bom? Então, mais um pouquinho eu já termino. Pelos obsidiados. O estudo espírito sobre a obsessão foca na ação persistente de espíritos sobre os indivíduos, classificada em simples, fascinação ou subjugação.
Fundamentado por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, o tratamento exige reforma íntima, que nós vimos o ano inteiro, prece sincera e caridade para com o obsessor, que também é um espírito sofredor. A obsessão não é uma consequência exclusiva da mediunidade, mas sim o reflexo de uma imperfeição moral que atrai espíritos com afinidades vibratórias. As preces desempenham um papel vital nesse processo, funcionando não como fórmulas mágicas, mas como meio de harmonização e elevação de pensamentos para envolver o obsidiado em bons fluidos. O alívio definitivo quase sempre depende da transformação da própria pessoa, que, ao perdoar e praticar o bem, rompe o ciclo de vingança ou atração magnética. O estudo espírita sobre a obsessão, frequentemente associado ao Consolador Prometido, e detalhado nas obras da codificação, ensina que o processo obsessivo não é um castigo arbitrário, mas sim o resultado de nossas próprias imperfeições morais ou de compromissos kármicos do passado. Mecanismo de cura. O tratamento foca no amor ao próximo, no perdão e no esclarecimento. Ao invés de afastar o obsessor pela força, a doutrina espírita orienta o obsidiado a retribuir o mal com o bem e a realizar reformas íntimas, pois é a sintonia vibratória baseada em sentimentos de ódio, orgulho, mágoa que permite a aproximação desses espíritos. E aqui eu encerro a minha fala. Gratidão a todos. Obrigado, Fátima. Muito bom o teu trabalho de pesquisa, os textos que você trouxe, muito esclarecedores. E é interessante, né? Obsessão. Nós falando, às vezes parece que as obsessões só acontecem com os médiuns, com os espíritas, né? Mas não, todos podemos ser obsidiados, independentes da religião ou até mesmo ateus, né? Não acreditar em nada espiritual, mas todos podemos ser, depende das nossas atitudes, da nossa sintonia. E é interessante, né, a obsessão simples, a fascinação. A fascinação, sim, normalmente são os médiuns, né, que se fascinam, que são elogiados, médiuns poderosos, né, médiuns mais fortes. E até o Edgar conta a história do Francisco, né, Edgar, que o médium recebia um Francisco e de repente já achava que era São Francisco, né? Então, podemos sofrer a fascinação, todos nós, principalmente quando somos elogiados, né? E não só na casa espírita, até mesmo no trabalho que nós desenvolvemos, no nosso trabalho profissional, num trabalho voluntário, de repente começam a achar-nos bonitos e nós acreditamos que somos bonitos, né? Mais que os outros. Então temos que ter esse cuidado. E a subjugação é interessante. Existe na mídia, nos filmes, né? Como tem filmes sobre subjugação, né? Só que ali é feito de forma equivocada. Normalmente, o afastar desses espíritos, né? São com rezas, benzeduras, leitura de textos sagrados, né? O que a literatura nos diz é que os espíritos riem disso, né? Acho engraçado, porque não é isso que vai afastá-los ou nos afastar deles. Eu tive a oportunidade, eu já contei aqui a história da pessoa que fez um aborto e que o espírito não aceitava aquilo, né? Vocês lembram que eu contei que a pessoa, eu pensava que era um miado de gato e não era, era o espírito se manifestando através dela, dizendo que ia se vingar, não é? E eu também tive a oportunidade de ver, uma vez chegou um rapaz trazido pela esposa, pela cunhada e mais pessoas, ele foi de tal forma subjugado que ele se achava um animal e ele vinha rosnando como um animal trazido pelas pessoas e, segundo elas, não foi muito fácil conseguirem
dominar ele fisicamente, né? Para levar até a casa espírita, e ele fazia com as mãos, com os dedos, como se fossem realmente garras de um animal, né? Então, tive a oportunidade de presenciar isso. Vou passar para ti, então, Kátia. Primeiro, Fátima, poxa, o que dizer do teu trabalho, né? Muito, muito completo, muito. A gente sabe do teu esforço, né? A vontade que tu tens de trazer coisas boas para gente, mensagens e reflexões, né? Muito obrigada mesmo. E também quero agradecer. Hoje é o nosso último assunto do livro, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai seguir aí, né? Como o Daniel estava conversando conosco ainda há pouco, agora com, com mensagens e ainda sobre a doutrina espírita, mas o nosso livro Santinho aqui a gente acabou. E já dá saudade, né? Porque foi muito bom. Então, quero agradecer a cada um pelo esforço, pela pesquisa, né? Por trazer tanta informação para a gente, reflexões e tudo mais, né? Então, muito obrigada mesmo. E hoje, em especial, a Fátima pelo belo trabalho, né, Fátima? Muita informação, tá? Muito obrigada mesmo. Bom, quando eu li esse tema, e agora, né, ouvindo a Fátima, tudo que ela trouxe para gente e também o Daniel, eu vejo assim eh, como é tênue essa coisa da obsessão, né? Como nós estamos assim à mercê, como somos frágeis a isso, né? Como somos frágeis. Porque eu ouvi uma palestra do Elahad, que eu gosto muito dele, e ele fala também desses tipos, né, de obsessão. Ele classifica, ele cita uma pessoa, ele cita também Kardec, mas ele cita uma senhora que fez também uma classificação de obsessão. Então, as obsessões odiosas e as não odiosas, né? Então, as odiosas, vêm essas, né? Por vingança. A pessoa me causou um mal agora nessa vida mesmo e eu morri, então eu vou me vingar. Ela me matou, então eu vou me vingar dela. Ou se não, de histórias outras, né? De outras vidas. Eh, e também uma que eu achei muito interessante é a vingança pela causa. E olha só como nós espíritas estamos à mercê dos obsessores desse tipo. Porque pela causa, por exemplo, o simples fato de nós querermos estudar para sermos melhor, pronto, já é um motivo para sermos olhados, né, pelos olhinhos não muito bons. Uma pessoa que faz a caridade, uma pessoa que tem um projeto social, enfim, todas as pessoas que são voltadas para o bem, elas são muito olhadas pelos obsessores, só pela causa. Então, como nós estamos aí expostos, às vezes nem percebemos, às vezes há um mal-estar, às vezes há. Tá, hoje não, hoje eu estou muito cansada e não vou assistir o estudo hoje. Puta, acontece 1 milhão de coisas no nosso dia que a gente, pô, não, não, não vou nem ter paciência para. Eu quero chegar em casa, tomar um banho e descansar. Então, tudo isso, muito possivelmente, já é a influência de um obsessor, né? Então, as pessoas que fazem, só pelo simples fato de fazer o bem, pela inveja, né? Pela inveja, que às vezes a gente acha, não, mas tudo bem, eu não sou invejoso, então, né? Mas às vezes um gesto que a gente acha pequeno, mas que já é uma janelinha que a gente abre, né?
O Elarrat até cita um exemplo, por exemplo, a turma do fundão reza e torce para que o nerd tire nota baixa, porque ele é o bonzão da turma, né. Então, eh eh, pelo simples fato de, se ele que é bom tira nota ruim, então ele meio que se iguala a mim. Eu não me preocupo em me esforçar e ver como ele faz e pensar na possibilidade de ser parecido com ele, mas sim de atrapalhar para que ele se torne parecido comigo. Então, olha só, uma coisa que parece boba, né, e olha só a obsessão aí já na porta, né. E ele fala também, fala de outras também, né, eu não vou narrar aqui porque a a a Fátima já trouxe aí bastante material pra gente, mas, também tem as não odiosas por afinidade. E olha como a gente conhece gente que é obsidiada por isso. As pessoas que bebem, a as que são que são ligadas aos vícios, né. As que bebem, as que fumam, as viciadas em sexo, em comida, né. Então, quer dizer, o obsessor ele não tem raiva daquela pessoa, não tem raiva. Ele só quer se alimentar daquilo que a pessoa também gosta. Então, por afinidade, ele está ali do lado. Se aquele ali parar de beber, ele já vai para outro. Se aquele outro ali tiver a consciência de manter uma dieta ou educação alimentar, ele vai baixar em outro, não tem problema. Então não é por ódio, é só por afinidade, porque ele quer manter aquilo que ainda está incrustado lá no espírito dele, né. E também os por apego, e também a gente vai conhecer um monte de história dessas, né. Eh eu desencarno e eu tenho uma neta que eu amo demais, e aí eu quero permanecer perto dela, e aí eu incomodo. E ele dá aqui o exemplo, nessa palestra dele, de um avô que morreu de, tuberculose, né, mas ele amava a netinha, tinha verdadeira paixão e não o problema dele é ficar longe da neta. Aí depois do desencarne dele, a menina passa a ter, sintomas da doença. Ela não tem a doença, mas ela passa a ter sintomas da doença. Então ele até faz aqui uma relação da obsessão que é mais difícil de tratar e a que é mais fácil de tratar. E essa de por apego é a mais fácil, porque o obsessor está ali por amor. Então essa é mais fácil de convencer, daí leva a pessoa no centro espírita, num passe ali, a espiritualidade, superior conversa com esse espírito, explica que não é o momento dele ficar perto, porque ele ainda pode atrapalhar essa pessoa, e pelo amor ele é convencido a se afastar. Então achei muito interessante, é uma palestra, um pouquinho comprida, assim, mas muito, muito interessante. E então ele também diz o seguinte: "Os obsessores são muitos, mas os nossos amigos do bem também são muito mais". Então, que a gente se apegue a isso, né, e tenha uma condição moral para evitar esse tipo de problema, né, diariamente. Aí nós voltamos lá no orai e vigiai, porque é muito frágil essa nossa é muito tênue essa linha, né, entre o obsessor, o mal e a gente, né. E uma outra reflexão que eu quero trazer também é o quanto que nós nos tornamos obsessores de nós mesmos. E aí eu trouxe, assim, um exemplinho, que me envolve, né, que eu já falei aqui, as pessoas que são muito críticas consigo mesmas, são julgadoras e condenadoras e juízas de si próprio. Então como a gente, se maltrata, como somos
nossos próprios obsessores e talvez até o pior deles, porque nós mantemos dentro de nós esse obsessor, que é a nossa crítica, que é o nosso julgamento, né. Então, é uma coisa que me preocupa muito, é uma coisa que eu tento trabalhar bastante, então eu quis trazer, isso para vocês, e também desse cuidado, né, da gente ter sempre com os nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas ações. Muito obrigada mais uma vez a todos. Fátima, brilhante, muito obrigada, querida, e seguimos em frente. Obrigada, gente. Obrigado, Kátia. Muito boa a tua reflexão. Isso tu estava dizendo, nós somos nossos auto-obsessores, né? Nós nos obsidiamos. E a superproteção pelos nossos também é uma obsessão, né? Mãe superprotege o filho. Então, nós não nos damos conta, mas não é só obsessão de espíritos para com encarnados, é de encarnados para com espíritos também. Quantos viúvos, viúvas, ou pais, mães, enfim, filhos, não deixam esse espírito que retornou em paz, né? Querem manter ele preso ainda na sua dor. Vera, posso passar para ti, Vera? Na realidade, eu, mais uma vez, só tenho que parabenizar a Fátima, traz sempre eu vou chamar até de explanação, né? Porque ela não deixa nenhum cantinho sobrando, ela toma conta do assunto e bota na mesa, não sobrou nada, só muita admiração e meus parabéns. E para depois completar, a Kátia ainda fala do lado pessoal ali, que foi muito interessante também. Então é isso, pessoal, meus parabéns para vocês. Eu sou uma ouvinte aqui, uma aprendiz, e fiquei muito satisfeita com o assunto de hoje. É isso. Obrigado, Vera. Todos somos aprendizes, não é? Gorete, posso passar para ti, Gorete? Gorete também tem mediunidade Oi. mais aguçada, não é, Gorete? Pois olha, né? O que eu não fiz. Fátima, obrigada. A Kátia, a Fátima, né? A Vera, você, todos aí. O assunto, assim, eu, assim, acho que é para muito, né? É para a gente estudar muito mesmo, em muita coisa. Mas penso assim, ó, que tudo aquilo que foi lido e comentado é extremamente sério, para que a gente aprenda mesmo, e a gente tem que voltar a buscar mais para entender mais. Mas com tempo, porque é difícil também, né? Porque nós temos que ter no nosso coração aquele sentimento que a gente sabe que é a benevolência, né? Para com todos, para conosco e para com todos. Aí, enquanto a Fátima estava lendo, eu pensei assim, primeiro de tudo, já que é o último capítulo, né? Pensei eu, benevolência divina, né? Pensar na justiça divina. Depois, conhecer e saber os processos da reencarnação, acreditar realmente na pluralidade das existências. Está lá na categoria, né, que Kardec coloca para nós. Né? E o porquê disso tudo? Porque somos evolucionistas, né? Seres em ascensão espiritual, moral, né? Intelectual. Para quê? Para um dia estarmos em um lugarzinho melhor, né? Quem sabe aqui mesmo na Terra, quando estiver regenerado, possamos ter o nosso lugarzinho aqui, né? Para tudo isso. E daí, chegando aqui nos obsidiados já, né? Nas criaturas que obsidiam, por quê? Algozes e verdugos me veio na mente, sabe? Tipo assim, quem hoje, né? E também pensei rapidamente no arrependimento e na reparação. Isso com relação aos obsidiados também, né? Porque é necessário nesse processo aqui o quê? A persistência no perdão das ofensas, né? Como ensinou Jesus. Porque se hoje somos obsidiados, com certeza
houve um momento, em alguma existência no passado, né, de sermos os verdugos, né, não, e algozes e tudo mais, né? Mas aí Jesus nos ensinou que nós deveríamos perdoar não 7, mas 70 vezes 7 vezes 7, né? É bastante, é muito, a gente até se perde falando. E não é fácil. O ensinamento é maravilhoso, né? Nos faz pensar muito, mas no nosso dia a dia requer muita determinação, né? E realmente abraçarmos o evangelho, nos evangelizarmos realmente, para que a gente possa, se numa situação assim, persistir no bem. E não passar a obsediar o próprio obsessor, né? Porque também acontece muito, né? Então, obsessor, aquele que não perdoou, obsidiado, um algoz do passado, muitas e muitas vezes, né? E através da influenciação mental, que é a influenciação espiritual, esse processo todo aí, ele acontece, né? Através dos fluidos espirituais, daí isso aí vai andando, né? E o pensamento é tudo, a sintonia mental, né? As nossas vibrações de baixo teor, que são as desequilibrantes, né? E as vibrações de amor, que são as superiores, as equilibradas, que vão realmente nos ajudar a sair de um processo assim. Ou nós, ou aqueles, né, com quem a gente convive, ou está precisando um auxílio lá na casa espírita, no momento da desobsessão. Eu não vou falar mais, porque já foi tudo colocado assim de uma forma bem, bem bacana, né? Que a gente aprende bastante, mas eu acredito que tudo tem a ver, até aquele aqui que eu já perdi o meu títulozinho que quando vocês estavam lendo, eu estava buscando aqui, né, com... Ah, perdi, gente, daqui a pouco eu acho o livro. Com o nosso Mestre Jesus, né? Ele sempre haverá de nos dar melhores possibilidades. E no trabalho de desobsessão, trabalho mediúnico, que diz aqui no texto também, né, sobre as palavras e a moralidade daquele que está ali prestando aquela caridade, aquele entendimento, tem que ser muito grande e tem que ter um amor muito grande na alma para poder ser portador das vozes do além do bem, né? Tá bom? Beijo aí. Obrigada. Obrigado, Gorete. O estudo, obsessão, desobsessão, obsidiados, obsessores, daria anos de estudos, né, se a gente fosse realmente ir a fundo. E é interessante, muitas vezes, nossos obsessores foram nossos cúmplices de delitos no passado, né? E como a Kátia colocou, né, o nerd lá, às vezes estão nos vendo, estamos aqui com um grande esforço tentando andar 1 milímetro para frente, mas eles não querem, porque é natural do ser humano, quando vê alguém na frente, puxar esse alguém para baixo. A gente não quer subir até ele. Normalmente ele quer que a gente quer que ele desça ao nosso nível. E é isso que nós temos que mudar no nosso pensamento, nas nossas atitudes, não é? Assis, posso passar para ti, Assis? Eu não tenho nem o que falar. Vocês já falaram tudo. Mas olha, não, o problema maior é quando a gente realmente, nós somos os nossos obsessores mesmo. Às vezes não precisamos de um obsessor, a gente mesmo se obsedia. Porque muitas vezes, pá, tem coisa para fazer. Ah, amanhã eu faço. Né? E assim a gente vai sempre, né, deixando para o amanhã, ler um livro, fazer uma caminhada, né, que a gente precisa, que nem no meu caso, eu já estou gordão, né? Fazer uma caminhada, uma coisa, o cara vai deixando tudo para amanhã. E aí a gente tem poucos ontem e bastante amanhã. Né? Então a gente está se obsediando, ó, às vezes a gente é feliz por uma situação e aí a gente começa, mas você perguntar, mas eu tenho esse direito, né? A gente começa assim a se perguntar, né? Eu tenho esse direito. A gente já está criando uma barreira para a gente
ser mais felizes em termos, né? Fico preocupado, porque muitas vezes a gente é sempre pensando, a gente está fazendo uma coisa, mas sempre querendo o melhor, mas sempre pensando no pior. Então, na verdade, a gente está mesmo meio se, né? A gente mesmo atrapalha nós. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu não sei se eu devia, mas eu vou falar. Toda vez que falo, eu me lembro. Uma vez nós estávamos começando a fazer o estudo mediúnico, e lá na mesa, tranquilo, tá de boa. Aí apareceu um para mim. E o cara, bravo comigo. Bravo comigo porque, de tanto, quando às vezes ele está encarnado, eu que estou azarando a vida dele. Sou o obsessor dele lá. E aí ele está desencarnado, né? Está desencarnado e está me obsidiando, que nem diz assim. Só que ele cansou disso, né? Lá no momento. E ele cansou disso. Ele chegou e disse assim que ele fica tiririca. Eu não preciso de obsessor. Ele está me protegendo. Ele já deu meu obsessor, ele virou meu protetor. Ele está me protegendo, porque ele disse assim, que eu não, né? Ele quer se livrar de mim. Ele quer cortar esse elo que nós temos, né? De gerações, de vidas e vidas e vidas, né? E aí eu vou falar a verdade assim para vocês, eu espero que eu esteja melhorando um pouquinho, né? Para ajudar ele, né, eu não tenho dom de visão, né? Até nem sei se com quem seria, né? Mas eu achei assim, até meio engraçado que ele surgiu para chegar e dizer assim, eu não aguento mais. É como se dissesse assim, te orienta, tchê. Né? Porque ele também quer, ele está cansado, ele também quer evoluir. Se de repente apareceu um zombeteiro só para tirar sarro da gente, eu não sei, mas que é interessante, né? E aí eu procurando, sempre assim, me melhorar, pedindo proteção, coisa errada, né, mas... E até tinha uma vez numa história, um cidadão, ele era boa pessoa até. Daí ele já era adolescente. E aí o obsessor bateu o olho, tu tá aí, é? E aí passou a obsediar ele. Aí esse cara conseguiu até, foi para o seminário, estudou, virou padre, né? Nesse caso. E aí eles tinham, nessa congregação dele, da religião dele, né? Eles tinham um orfanato que a igreja estava sempre trabalhando junto, tá, né? E aí, daí depois do cara que estava obsediando ele, tinha uma criança lá no meio de todas as outras, né? E só que essa criança tinha sido filha dele numa vida anterior. E aí ele começou a olhar, ver o carinho, o amor que o cara tinha, ele disse, pô, mas o cara mudou, né? Eu só consigo, né? E eu também, eu acho que daí aquilo ali fez com que ele também procurasse se melhorar. Então, nós também temos que abrir o olho e a gente procurar dar um bom exemplo para, né? Tô falando para mim. Então tá, pessoal. Um abração, espero que eu tenha contribuído com alguma coisa. Obrigado a si, sempre a contribuição, porque existe uma multidão de espíritos nos cercando a todo momento, onde estivermos, né, pela nossa sintonia, e nós vamos servir de exemplos para encarnados, mas principalmente desencarnados, né? Se aqueles nossos cúmplices do passado de delitos nos veem mudando de atitude, a princípio, às vezes, eles querem nos levar de volta, né, ao reduto, como se diz. Mas quando eles percebem que não adianta, que nós já temos um propósito firme de nos melhorar, eles vão seguir adiante. Às vezes eu digo para os meus obsessores,
Estão perdendo tempo, já podiam estar no outro plano, tranquilos, estão se bobeando e querendo me prejudicar. Então, sigo a vida de vocês. Não preciso ficar me seguindo o tempo todo, tentando me prejudicar. Estão perdendo tempo, já podiam estar numa boa, vivendo numa colônia, tranquilos. Estão aqui ainda no mundo, né, no mundo terreno, perdendo tempo comigo. Sigo adiante. Então, às vezes eu dou uma conversada com eles assim, para me largar um pouquinho no meu pé, né? Mas a gente vai conseguir, agora falando sério, a gente vai conseguir com a nossa mudança, né, de atitudes, de comportamento. Seu Edgar, Marilene, posso passar para vocês agora? Boa noite a todos, que Deus abençoe a todos nós. Esse assunto é como vocês falam, esse teu timaço aí, Daniel, esse timaço que você tem aí que escolheu, a Fátima fez um trabalho fantástico, Deus o livre. A Cátia entrou também com suas experiências também, os seus contatos, suas pesquisas. E a Gorete, como sempre, né? A Gorete sempre trazendo aquela beleza de informações também. E o Assis também veio trazer para nós nos momentos pessoais também, né? Nossa querida Vera também. Essa Vera tem um cabedal de conhecimento muito grande, só que ela tá guardadinha dentro do subconsciente. Eu queria começar a largar para nós também. Mas é assim, gente, a responsabilidade que nós temos para com nós mesmos e para com as pessoas que estão ao redor de nós. A maneira de pensar, de agir, né? Nossa maneira de pensar é muito importante. Você é o que você pensa, né? Como diz a psicologia, né? Você é o que você pensa. Cuida muito dos nossos pensamentos. E às vezes a gente parece que está com uma coceirinha na mão para falar alguma coisa que quer falar. Vou falar mal de uma pessoa, começo a falar. E os obsessores, eu acho que isso aí é muito bom para eles, porque os obsessores que a gente comungam com as mesmas ideias nossas, né? Eles ficam ali torcendo pelas nossas falhas. No menos que nós falhemos, eles ficam satisfeitos com isso. Quando nós conseguimos vencer a nossa, então eles ficam felizes também. E muitos daqueles são os alcoólatras, né? Eu, muitos anos atrás, uns 40 anos atrás, eu era como se fosse alcoólatra. O médico disse assim que não é alcoólatra, não é aquele que bebe e cai. É aquele que bebe todo dia, né? Pouquinho, todo dia tem que molhar o bico. Esse é alcoólatra. A gente fica pensando, hoje, às vezes, quando eu abro a geladeira aqui em casa, eles vêm assim, e daí não tem uma cachaçinha para nós aí? Eu digo, meu filho, meu querido, não toma nesse time aí, não, graças a Deus. É bem assim mesmo. Tem vários casos pessoais da gente. A Marlene já contou para você também que ela, na sessão mediúnica, o professor diz assim, o que tu está fazendo aqui? Quem te viu e quem te vê, né? Eu digo, mas que bom que tu veio aqui, meu irmão. Mostrar um pouquinho de ti, veio me visitar aqui. Eu nem vou falar, não vou falar muito não, para não te inibir diante dos teus colegas, né? Porque eu vou sair fora, para não te inibir, não te ficar com vergonha. Eu digo, meu irmão, é o seguinte, ó, eu estou aqui para melhorar. Errei muito na minha vida, agora estou tentando acertar. Fica com nós aqui. Não, tá bom, eu vou ficar fora, né? Não quero me misturar com vocês aqui, não. Onde tem bom senso, onde tem moralidade, onde tem bons pensamentos, eles se afastam da gente, eles não ficam perto da gente. Mas estão sempre vasculhando nossas ideias, nossos pensamentos, para que nós nos permitamos errar um pouquinho para eles se aproximarem de nós. Né? Bem assim. Em muitos casos, gente, assim, de casos de famílias inteiras obsediadas por motivos de reencarnações passadas, estão sofrendo hoje ainda em vida essas obsessões. Né? Pessoas que vão para os hospitais psiquiátricos de Porto Alegre, quando voltam de lá, voltam pior de lá. O centro espírita vai ser tratado, porque muitas casas psiquiátricas não trabalham totalmente a espiritualidade junto, né? As pessoas vêm e já tivemos casos pessoais, assim, de pessoas vindo de lá e se tratavam no caminho da luz. Pessoas dizem assim, olha, a minha família me internou em Porto Alegre
Mas eu não sou louca. O que o senhor acha de mim? Não é, não. Mas eu vejo vozes, eu vejo pessoas ao redor de mim, o que eu faço? É um tratamento, tem que fazer um tratamento, uma assistência à doutrina, um passe água fluida. Então, a gente aquela sequência que a gente fala na casa espírita, né? Assistência à doutrina, uma passe, água fluida, deixar o nome nas desobsessão para que seja tratado. E a sequência disso aí, a pessoa muitas vezes voltam para um grupo de estudos para entender esse mecanismo e aprender a se livrar disso. Em Porto Alegre, eu falei para vocês uma vez, uma empresária de Porto Alegre muito famosa, eu não lembro o nome agora, ela via os espíritos ao redor dela, e no banheiro via os espíritos, onde ela estava, via os espíritos. Esse foi um dos maiores centros de psiquiatria do mundo. No Japão não conseguiu resolver. Voltou para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, onde ela morava. Fala com o seu Jason, lá do Centro Espírita de Porto Alegre. Eu não quero saber de espiritismo, eu não sabe falar com ele. Conversa com ele, que se conversar, quem sabe você chega um denominador comum. E na psiquiatria nós não temos mais recursos para tratar a senhora. Ela começou a falar com o seu Jason, e ela perguntou para ele o que ele queria para ajudar ela, né? E falou para ela assim, minha irmã é o seguinte, ó, a senhora veio vir aqui para me ajudar a senhora também vai me ajudar. Como eu vou lhe ajudar? Conversando, nós vamos nos ajudar. Mas é que sim, ela contou toda a história dela. Ela disse, o que está falando para mim, então? Sair do seu banco de apoio, né, na sua cadeira atrás da escrivaninha, e se dedicar um pouquinho da sua vida à filantropia, ajudar as pessoas necessitadas, que sofrem muito mais do que nós. Você vai começar a ajudar essas pessoas nos asilos, orfanatos, em tantos lugares que tem no nosso país, no nosso município, cada lugar onde a gente vai. Ela começou a fazer isso. O que aconteceu? Ela continuou vendo os espíritos, mas aqueles espíritos que ela via, eles se identificaram como médicos, psiquiatras, cirurgiões, cardiologistas. Era uma equipe de médicos espirituais que queriam que ela participasse dessas filantropias, desses casos de ajudar as pessoas, para que eles pudessem também usar ela como instrumento para ajudar as pessoas também. E assim foi, depois ela começou a dar palestra em vários lugares, e assim ela conseguiu continuar com eles, mas dentro dessa premissa, dentro dessa filosofia, de ajudar as pessoas e se ajudar também. Eu fico muito feliz com isso. São vários casos. Tem um amigo nosso que de Passo Fundo, eu tinha um filho único e ele faleceu. E ficou muito abatido. Ele tocava violão, ele cantava assim na rádio, parou de tocar, parou de cantar. Aí o meu sobrinho dele me pediu para mim ir com ele lá na casa do rapaz desse para falar com ele, né? Quando nós chegamos lá, o filho dele estava junto com ele. Eu disse para meu pai que tem que voltar a tocar violão, porque isso era a felicidade dele. Vou me sentir muito feliz em voltar a tocar de novo. Eu não quis dizer para ele que o filho estava perto dele, mas eu tenho a intuição que seu filho é que se eu volto a tocar, volto a cantar, e é a felicidade sua e a felicidade dele também. Onde ele estiver, vai ficar feliz também. Ele começou a fazer e se sentiu bem. Depois de uma comunicação, o Espírito veio agradecer por essa situação positiva para ele. E muitos casos também de pessoas que ficam quase eternamente obsediadas e não sabem porquê, né? Uma vez ficou uma mulher, uma senhora obsediada na nossa casa, fazia muito tipo de que mandava para o centro espírita para ela ficar no centro espírita lá, não presa, mas nos quartinhos do centro espírita lá em Erechim, podia ela ficar bem, e a gente também fica bem em casa, porque ela fazia esse tempo na nossa casa. A gente com pouca experiência, a gente sofria muito com isso, de criança, né? E assim são vários casos, mas o que nos sustenta para evitar essas obsessões, subjugações,
através da nossa moralidade, nosso conhecimento espiritual, nosso conhecimento em estudos na doutrina espírita, melhorar nossa conduta moral, para que eles se afastem de nós, como a Marlene muitas vezes fala na nossa conversa dela, né? Ela entendia que as pessoas iam no centro espírita para os espíritos se afastar delas, né? Quer dizer, nós temos que nos afastar deles através das nossas atitudes morais e espirituais. Muito importante, como vocês falaram aí. A Fátima falou, a Kátia falou, a Vera falou, a Gorete falou. Através de orar e vigiar é muito importante para todos nós, né, gente? Vamos orar, vamos mudar nossa maneira de pensar, de agir, evitar as fofocas, evitar diminuir nossos vícios, né? Nossos vícios são muito grandes entre nós, cada um de nós. Vamos nos harmonizar. Que Deus nos abençoe. Oi, queridos, desculpem, hoje a gente atrasou. Eu acredito que eu até já contei para os irmãos, mas o Daniel contou do sobrinho, né? E eu vou contar do meu sobrinho também. Antes de mais nada, eu imagino o quanto a Fátima se esforçou para fazer esse trabalho. Muito obrigada, minha querida, foi uma verdadeira aula. Obrigada a Gorete, a Kátia, o Daniel, a Vera, o Assis, todos nós juntos, cada um contribui, né? A minha irmã, o Daniel conheceu ela há 30 anos atrás, acidentalmente o pai matou o filho. O rapaz, o segundo ano da medicina, muito bom filho, muito estudioso. E a minha irmã ficou uns 2 anos, ela deixou o quarto do menino do jeito que estava e fez aquele quarto como se fosse um santuário, e lá ela ia diariamente rezar, chorar, e as pessoas tentavam aconselhar, nada para ela adiantava, até que daí, naquele período, teve em Passo Fundo o Richard Simonetti, ele veio fazer um trabalho, e uma moça que era funcionária da Embrapa na época, ela era amiga pessoal dele, e tinha se empenhado para trazer ele, ela conseguiu levar ele na casa da minha irmã. Daí ele falou exatamente isso para ela, que ela amava tanto ele, que ela precisava deixar ele descansar. Claro, ele não podia falar muitos termos espíritas, até porque ela não entendia, porque ela estava prejudicando ele. Ela estava obsediando o filho, né? E daí, depois desta fala e de muitas outras conversas, graças a Deus, ela resolveu desmontar o quarto, e daí ela mudou, e com certeza ele devia estar sofrendo muito. Quanto ao Edgar também já adiantou o assunto, eu sempre pensava que um obsessor ia para uma casa espírita, pedia para ele ficar lá, tratava ele com afeto, e daí afastava ele do obsediado, né? E depois a gente aprendeu, todos nós estamos aprendendo, que o Espiritismo nos ensina muito sobre reforma íntima. E eu digo muitas vezes para os irmãos que, às vezes, a gente se decepciona com a gente mesmo. A gente pensa que estava melhor, a gente se decepciona porque acha que ainda está fazendo muito pouco. Mas quando a gente para pensar, nós já mudamos bastante, queridos irmãos. E então a gente procura, sim, se elevar moralmente, a gente procura entrar em preces, e aí nós vamos afastando os obsessores que nos acompanhavam, porque a gente progrediu moralmente. Então, eles não se sentem mais bem perto da gente. E a gente, reiteradas vezes, já falou que muitos é por afinidade. Os exemplos aí, todos citados, né? Eles encontram afinidade e ficam por perto.
E quando não tem mais afinidade, não tem por que continuar, não é? Então, nós só temos a agradecer a Deus por essa existência, por conhecer a doutrina, por estarmos juntos estudando, porque a cada dia que passe, a gente aprende mais, e aí a gente se melhora, a gente se questiona pelas nossas limitações e procura se melhorar. E é isso, queridos. Muito obrigada pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigada, Daniel. Obrigado, Marilene. Obrigado, Sr. Edgar. Como diz o Sr. Edgar, esse timaço foi formado antes de reencarnarmos ainda. Algum treinador especial lá nos reuniu, né? Para estar todos juntos agora. Então, pessoal, tudo que eu poderia dizer já foi dito. Então, eu vou suprimir a minha palavra e a Fátima quer nos passar um texto, né, Fátima, que você tem para nos... Então, como a Kátia disse, nós encerramos o livro, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu entrei nesse grupo em junho de 2021, só gratidão, eu aprendi muito, eu me melhorei, né, um pouquinho, né? Eu não me mimei, eu me melhorei. E ano passado, em julho de 2025, eu encontrei uma definição sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estava conversando com o Daniel hoje, antes da gente iniciar o nosso estudo, que eu tinha vontade de falar esse texto algumas vezes, mas calhou de eu encerrar, né, a leitura do último capítulo. Então, com gratidão, eu vou passar esse texto, que para mim é muito importante. Eu leio ele todos os dias. O Evangelho segundo o Espiritismo. Por compaixão, ele nos trouxe o Evangelho, a mais bela lição de alegria e esperança, roteiro de luz a nos libertar do egoísmo e das paixões que nos escravizam às tristezas e às dores físicas ou morais, que refletem nossas ações e condição evolutiva. Ao vivermos os ensinos, males passageiros, desenganos, dores e tudo mais que nos aflige, far-se-ão pequeninos e nada, afinal, nos afastará da alegria íntima da sua paz. Gratidão. Obrigado, Fátima. Mais alguém gostaria de algum comentário, acrescentar alguma coisa, algum questionamento? Por favor, fiquem à vontade. Então, pessoal, como a gente já havia comentado e a Fátima comentou agora, hoje nós encerramos o Evangelho segundo o Espiritismo, após 5 anos de estudo, um estudo que foi muito produtivo. Com certeza, todos nós nos melhoramos, evoluímos com esse estudo. E agora nós vamos dar maior ênfase, então, ao estudo da doutrina espírita. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, agradecemos profundamente pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome e sob a ampara dos bons espíritos. Senhor, ao concluirmos este estudo sobre a obsessão e as provas do caminho, rogamos as Tuas bênçãos sobre todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que enfrentam essas dores. Que o esclarecimento recebido que sirva como escudo de amor e fortalecimento para as nossas almas. Pedimos também, Mestre Jesus, pelos nossos irmãos que ainda se encontram nas sombras da ignorância, do ódio ou do sofrimento. Envolvei os espíritos obsessores e sofredores em tua luz, para que sintam o teu amor, encontrem o arrependimento e o desejo do bem. Que os fluidos deletérios sejam dissipados e substituídos pela paz e concórdia. Que possamos encerrar nosso estudo de hoje fortalecidos na fé e na caridade, levando conosco os ensinamentos da tolerância e do perdão. Que a tua paz, Jesus,
envolvam nossos corações hoje e sempre. Assim seja, uma semana abençoada para todos nós.